Muito bem, abençoados. Voltando aqui na segunda parte desta nova série de mensagens, tirando dúvidas sobre a salvação. Esta mensagem foi pregada de forma escrita no Facebook, mas agora nós vamos passar essa mensagem em forma de vídeo para ajudar muitas pessoas muitos salvos, que até hoje sofrem com o ataque do sistema religioso. Vamos ver agora no livro de Hebreus, capítulo 2, verso 15. Hebreus, capítulo 2, verso 15. Veja o que diz. Vamos ler o 14 também. E visto como os filhos participam de carne e sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que, através da morte, destruísse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Você já conhece o mistério. Verso 15. E livrasse todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Observe que o contexto fala que através da morte do corpo matriz, você sabe quem é, Cristo livrou, está aqui no verso 15, para que através disso livrasse todos os que com medo da morte estavam sujeitos à servidão. Que morte é essa, abençoado? É a morte espiritual. O pacto consumado é um pacto de vida, não um pacto de morte e pecado, como havia antes da cruz. Só que esse medo, a manifestação da libertação em relação ao medo, só sai de você quando você conhece apostolado. Sim, abençoado, eu fui criado num sistema religioso. Olha quantos anos no sistema e nunca perdi o medo de perder a salvação enquanto eu estava lá. Mas a graça me alcançou, sim, como alcançou você agora. Como você vai perder o medo da morte espiritual se tu não souberes que você é salvo? Se a graça e o apostolado não viesse para te dizer que tu és salvo. Efésios 2, verso 8. Veja o que disse Paulo. Efésios 2, verso 8. Diz assim: porque pela graça, diga, pela graça, abençoado, nesse pacto, tudo é pela graça. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus. Pela graça sois. Você sabia que sois está dentro do verbo ser? Sim, como não? Eu sou, tu és, ele é, nós somos, vós sois. O sujeito sofreu a ação em vez de praticar. Tu és um salvo. Você não vive em função de alcançar a salvação espiritual. Você já é um salvo. E esta salvação foi consumada na cruz. Romanos capítulo 8, verso 3. Veja o que disse o apóstolo Paulo. Romanos 8, 3. Olha, porquanto que era impossível para a lei, visto que estava doente pela carne, Deus enviando seu Filho na semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. Observe, a lei estava doente pela carne. Qual é a carne que fez com que a lei adoecesse, abençoado? A carne de Adão. Sim, porque você já sabe quem foi o Adão. Por isso, era impossível que através da lei tu fosse salvo. Mas o que Paulo diz no capítulo 10, verso 3? O fim da lei é Cristo, para a justiça daquele que crê. Vamos agora voltar no profeta Isaías, sim, o profeta messiânico.
Vamos agora começar a dissecar algumas dúvidas, porque na medida em que a mensagem avança, olha, tua mente se abre, pontos de iluminação vão atingindo você e tu vai crescendo. Ora, você era baixinho. Quando você começou a ouvir essa graça, você era pequenininho, você lembra? Você lembra a primeira vez que você ouviu a mensagem graça? Você era pequenininho, você tinha muitas dúvidas. Hoje você já cresceu. Você está em constante processo de evolução. Sim, abençoado. Sabe por quê? Porque a graça não para. É um processo evolutivo, um processo de transformação mental. Fique tranquilo, calma, descanse em Deus, porque aos poucos Ele vai te tornar adulto no apostolado. Sim, e nunca mais ninguém conseguirá enganar você. Porque uma vez que tu alcança conhecimento, olha, tu fica livre das mentiras da carne. Isaías 59, verso 1 e 2. Isaías 59, verso 1 e 2. Diz assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem seu ouvido agravado, para que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vocês e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto. Encobre o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Abençoado com todas as bênçãos. Quantas vezes, quizás tu me ouve pela primeira vez, ou quem sabe você já acompanha o apostolado através da minha pessoa. Quantas vezes você já ouviu essa palavra do seu pastor lá no sistema? Aquele pastor bem idoso, merecedor de respeito. Sim, nós respeitamos todos. Respeitamos como pessoa. Mas não respeitamos as pregações sofismáticas. Não, claro que não. Nós não pregamos contra as pessoas, nós pregamos contra as ideias que são contra o pacto consumado. Quantas vezes você já ouviu o seu pastor dizer, olha, e apontava, seu pecador, hoje você não toma ceia. Quantas vezes? Seu pecado está fazendo divisão entre você e Deus. Mas em que pacto Isaías estava, abençoado? Antes ou depois da cruz? Bom, você não é mais menino. Sabe que Isaías estava antes da cruz. Qual o pacto que Isaías vivia? O pacto do pecado, abençoado, e morte espiritual. Sim, o próprio profeta estava morto no pecado iniciado por Adão. Mas Deus o usava da mesma forma, porque era importante e era necessário, claro, que essa palavra fosse escrita. O pecado faz divisão entre você e o teu Deus. Então vamos ver agora o que aconteceu quando a cruz entrou no meio. Sim, a cruz é a divisão dos pactos, abençoado. Vamos ver o que aconteceu quando Cristo levou o corpo à cruz. Nós lemos em Hebreus 2,14. E através da morte, destruiu o diabo. O que aconteceu? João, capítulo 1, verso 29. Vamos lá em João. Capítulo 1, verso 29. Diz assim a palavra, No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. João olhou, olha, João Batista batizando lá, todas as pessoas que se achegavam a ele, queriam ser batizadas. E ele gritava, arrependei-vos, raça de víbora.
Onde há lei, há ira, disse Paulo. Por isso você vê os pregadores gritando de uma forma... Olha, você não precisa gritar para você falar sobre Deus. E durante a mensagem, olha, você vai entender. Então disse João, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então o pecado, ele passou a ser destruído por causa da morte do Cordeiro. Você sabia que na visão de João do Apocalipse, a maioria das etapas da visão de João, ele via o Cordeiro? Por que João só conseguiu ver o Cordeiro? O João não viu o Cristo ressurreto. O João viu o Cordeiro. Porque o Cordeiro é antes da cruz. E o Cristo ressurreto é depois da cruz. E eu volto a seguir.